antes de você iniciar, nós iremos rezar uma Ave Maria, tá? Para você, por você, para que tudo que você nos falar venha acrescentar nos nossos corações, nas nossas mentes, né? Que a gente realmente assim absorva com os olhos do coração voltados para o Pai. E que Santa Catarina interceda por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, Laodiceia, obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? A gente não se conhecia, né? Acho que foi a Érica que passou meu contato, e a gente foi se conhecendo, foi conversando. E estou aqui eu hoje para falar um pouco sobre o dom de lágrimas na vida de Santa Catarina de Sena, né? Sobretudo na parte que ela escreve lá no livro dela, num clássico da espiritualidade católica, o Diálogo, ou os Diálogos, que se trata de um diálogo dela com Deus, em que ela vai perguntando os mistérios de Deus e Deus vai dizendo para ela, né? E os biógrafos contam que nem sempre era ela que escrevia, mas que ela se esforçava para escrever porque ela era analfabeta, ela sempre foi muito pobre, e ela veio aprender a escrever já muito tarde. Então ela tinha os servos não, ela tinha os escrivãos, né, pessoas que ajudavam ela, os monges, etc. E ela ia ditando e eles iriam escrevendo, né? Mas houve momentos em que ela mesma escrevia a própria punho. E esse livro, o Diálogo, ele é muito interessante porque ele trata de uma intimidade muito profunda. Ele é um clássico não só da espiritualidade católica, mas ele é um clássico da teologia espiritual, né? Nesse livro, trata de conceitos sobre a alma, trata de conceitos sobre a divindade de Deus, trata de conceitos sobre a nossa santidade, sobre como é a nossa união com Deus, como se dá essa união com Deus. Então, ele é um livro que uma pessoa não só se alimenta espiritualmente, mas que teólogos estudam a vida toda e não conseguem descrever o que essa santa exprimiu nesse livro Diálogo. Isso é algo que, inclusive, no próprio livro trata. Quando vai falar lá, não sei se vocês já chegaram nessa parte do livro, mas ele fala do conhecimento infuso, né? Da verdade infusa. É como se a proximidade, a intimidade de uma pessoa com Deus desse àquela pessoa um conhecimento sem aquela pessoa precisar estudar. Então, sem você estudar de teologia, você conhece de teologia de uma maneira muito profunda. Coisas que teólogos passam a vida toda estudando e não conseguem alcançar se não tiverem uma vida de oração, se não tiverem uma intimidade, uma profundidade com Deus. Então, esse livro Diálogo, ele tem essa profundidade que é um tesouro para a Igreja. É por isso que Santa Catarina de Sena é considerada doutora da Igreja. Ela é padroeira da Europa, padroeira da Itália e é considerada doutora da Igreja justamente pela sua doutrina, por esse ensinamento que é muito profundo, né? E eu acho muito interessante que cada noite da novena vocês estão meditando sobre algo que está contido nesse livro Diálogo. Isso é muito interessante, né? E hoje nós iremos tratar desse dom de lágrimas. Esse dom de lágrimas que não só Santa Catarina teve, mas muitos santos tiveram e muitos santos comentam sobre esse dom. Padre Pio é um deles. São João Maria Vianney também é um santo que teve o dom de lágrimas, entre tantos e outros santos, né? Apesar que cada um santo falou algo diferente, mas sempre voltado para o mesmo direcionamento, né? São João Maria Vianney dizia que o dom de lágrimas é aquilo que brota do mais profundo que o corpo não sabe como exprimir, então esborra pelos olhos, né? O Padre Pio vai dizer que se trata de um
participar do sofrimento de Cristo. Né? Se Cristo por dentro chorou pelo mundo, nós choramos por fora. É como se fosse uma participação do sofrimento com Cristo. Santa Catarina de Sena, ela vai explicar detalhes desse dom de lágrimas. Não, na verdade, não ela. Na verdade, é Jesus Cristo falando para ela. Jesus Cristo explicando para ela, porque ela pede, ela nota que em vários momentos do nosso caminhar com Deus, em vários momentos dos degraus que a gente vai vivendo na nossa vida espiritual, em que a gente vai subindo em direção a Deus, esse caminho ele é acompanhado de muitas lágrimas, é acompanhado de choro, só que em diferentes graus. Então ela queria saber a origem, as características, por que nós choramos, por que cada choro é diferente. E aí Jesus Cristo, conversando com ela, fala, então eu vou te explicar. E ele começa a explicar para ela, detalhe por detalhe, desse dom de lágrimas. Então, é como se fosse o próprio Jesus Cristo mostrando para ela aquilo que está acontecendo na alma dela. E aquilo que acontece na alma de todo ser humano. Então, é de uma profundidade, de uma riqueza e, sobretudo, de um valor. Por isso que a gente considera como se fosse um tesouro da igreja, né? Mas eu gostaria de falar, antes de começar a tratar do dom de lágrimas, falar um pouquinho da infância dela. Não vou tratar da biografia como um todo, mas eu queria dar uma pincelada na infância dela, na origem dela. Ela nasceu em 25 de março de 1347, dia da Anunciação do Senhor, né, na cidade de Siena, na Itália. Ela nasceu com uma irmã gêmea chamada Giovanna, que morreu alguns dias, 2 ou 3 dias após o parto. E ela foi a 23ª ou 22ª, por aí, de 25 irmãos. Né? Ela é sempre descrita em todos os seus biógrafos como uma criança muito viva, risonha e também tímida, porque ela sempre buscava um pouco mais a solidão pela vida de oração que ela tinha. Desde criança, muito pequena, ela sempre foi uma criança muito piedosa. Muito piedosa. E eu quis falar da infância dela porque teve um fato na infância dela de quando ela tinha apenas 6 anos, e tem biógrafos que vão dizer que ela nem tinha 6 anos, tinha 5 anos e ia completar 6. Ela foi visitar uma de suas irmãs que era casada, e ela morava no alto de uma rua, e quando ela estava descendo uma ladeira próximo ao convento dos dominicanos, né, ela parou, e ela estava acompanhada do irmão Estevão, que era um pouco mais velho do que ela. Ela parou e ela viu, como se fosse no céu, Jesus Cristo sentado num trono, vestido como um bispo, né, possuía na sua cabeça a coroa papal. A coroa papal era uma coroa que se usava antes do Concílio Vaticano II. O último Papa a utilizar essa coroa, que se chama também Tríplice Coroa, foi o Papa Paulo VI. É uma coroa, ela parece uma mitra, que tem 3 tiaras, por isso se chama Tríplice ou tiara papal. Né? E Jesus, vestido como bispo, com essa coroa papal, ao lado dele estava São Paulo, São Pedro e São João Evangelista, e ela ficou parada no chão, imóvel, olhando para aquela visão, né? Até que chegou um momento que Jesus Cristo deu uma bênção, como se fosse um bispo dando uma bênção, né? E ela estava como se ela estivesse tendo um êxtase, uma visão que tocou mais profundo a alma dela. E o irmão dela nem notou, nem percebeu. Ele começou a sair, foi andando e deixou ela lá sozinha. Era uma ladeira, ele estava descendo a ladeira. Quando ele chegou na metade da ladeira, que ele olhou para trás, cadê a Catarina? Ela estava lá parada, com as pessoas passando em volta dela, com carroça, com cavalo e etc. E ela lá parada. Aí ele voltou gritando o nome dela: Catarina, Catarina, anda! E ela lá parada. Aí ele foi subindo a ladeira de novo, chegou lá, ele pegou ela no braço, e foi quando ela despertou como se ela tivesse acordado de um sonho. E aí ele falou: o que você está fazendo se você está aqui parado? Aí ela disse: se você tivesse visto o que eu vi, você nunca teria feito isso. Você nunca teria me acordado. Deixava. Aí ela olhou de volta para o céu. Quando ela olhou de volta para o céu, a imagem que ela tinha visto desapareceu. E ela chorou. Ela teve um pranto. Desceu lágrimas dos seus olhos. Ela ficou angustiada porque aquela visão foi tão bela. Ela queria continuar contemplando aquela visão. E ela chorou. E foi por isso que eu quis tocar nesse ponto da infância dela.
pela sensibilidade de uma criança de 6 anos ao contemplar a beleza de Jesus Cristo. Pela sensibilidade de uma criança de 6 anos de não conter os seus olhos, não conter as suas lágrimas diante da glória de Deus. Então, ela, desde 6 anos de idade, por possuir essa sensibilidade, isso explica porque ela vai perguntar a Jesus Cristo: meu Senhor, por favor, me explique porque na nossa vida somos acompanhados de lágrimas. Isso explica essa sensibilidade, ou talvez essa docilidade, essa pureza de não conter os olhos diante do que é belo, diante do que é perfeito. Nesse ponto em que Jesus está vestido como um bispo, com a tiara papal, tem uma explicação, porque futuramente ela vai ser digamos, vai enviar cartas para o Papa, vai ter encontro com o Papa. As cartas dela vão influenciar a questão da mudança da sede da Igreja Católica, que por um tempo foi para Avignon, na França, depois voltou para Roma. Então, ela teve uma grande influência a respeito dos papas da época. Então, é como se fosse uma prefiguração da missão dela, que ela iria ir ao encontro do Papa, iria influenciar o Papa. Mas vamos nos deter somente nessa questão das lágrimas, em contemplar a beleza de Deus. E aí, seguindo no livro Diálogo, Jesus estava dando uma explicação para ela, entre tantas outras explicações, e ele estava falando a explicação do seguinte: que há pessoas que leem a Sagrada Escritura, leem a Bíblia, porém, por seu orgulho e sua vaidade, não conseguem interpretar aquela palavra, a divina revelação, as Sagradas Escrituras, com a luz de Deus. Leem a Bíblia e se atentam à letra. Leem a Bíblia e se atentam ao que está escrito e começam a pregar segundo aquilo que ele acha que é verdadeiro, porque ele estudou e começa a fazer vários estudos de vários teólogos e etc. Então Jesus estava mostrando para ela que essas pessoas, por causa do seu orgulho e sua vaidade, dão mais valor ao que os teólogos dizem, ou dão mais valor àquilo que ele acha que é correto, do que a interpretação que vem do Espírito Santo. E a gente costuma falar, sobretudo no campo da teologia, eu não faço teologia, tá, gente? Eu sou estudante de filosofia no seminário, mas eu gosto de ler muito teologia. Na teologia é um clássico essa frase que diz que a teologia é uma ciência que se faz de joelho, porque é somente pelo Espírito Santo que se consegue compreender a teologia. A teologia é um estudo do divino, é um estudo de Deus. Então, não se pode estudar Deus sem ter uma intimidade, sem ter uma amizade, sem ouvir a Ele em oração. Então, por isso ela é uma ciência que se faz de joelhos. Quando a pessoa vai estudar teologia, mas se prende aos livros, se prende a teólogos, se prende a conceitos, você até pode decorar tudo que você está lendo, mas você nunca vai ter a compreensão correta daquilo porque lhe falta a luz divina para interpretar da forma mais profunda o que Deus quer te falar. Então, Jesus estava explicando isso para ela. E Jesus fala que é mais valioso uma pessoa rude e ignorante, mas que se abre à luz de Deus para interpretar a Sagrada Escritura, do que uma pessoa que possui muitos estudos e ignoram a luz, ignoram essa divina revelação, porque Deus ele é um Deus que se revela ao homem. Nós não poderíamos conhecer a Deus se Deus não se revelasse a nós. Entende? Então, conhecer a Deus é mais uma ação de Deus do que uma ação do próprio homem. Então, quando o próprio homem quer colocar Deus como se fosse algo parado e você quer ir com suas próprias forças àquele Deus e ter acesso a Ele, você nunca vai conseguir chegar àquele Deus, porque conhecer a Deus é primeiramente uma ação de Deus. Deus se revela a nós, Deus vem a nós. Por isso nós temos a capacidade de ir até Ele. Entende? Então, Jesus fica explicando isso para ela. E quando ele está falando dessa diferença entre aqueles que, por mais que sejam mais simples, mas que conseguem compreender na sua simplicidade a profundidade da Sagrada Escritura,
E há uma diferença entre estes e aqueles que estudam muito, falam muito, mas que não têm intimidade com Deus. Ela fica inflamada de amor, da mesma forma que ela fica dolorosa e triste por estes outros que não se abrem à luz de Deus. E aí é quando ela chora. E quando ela chora, ela pergunta a Deus: mas Jesus, poderia explicar porque em tudo isso nós sempre somos acompanhados de lágrimas? Qual é a natureza das lágrimas? Qual é a origem das lágrimas? Quais são as suas características? E aí Jesus, portanto, vai lhe dar a explicação das lágrimas. Ele diz que há dois tipos de lágrimas: as lágrimas perfeitas e as lágrimas imperfeitas. As lágrimas imperfeitas são 3, e as lágrimas perfeitas são 2, e há ainda uma terceira que é depois da perfeita, são lágrimas espirituais, né? Então, as lágrimas imperfeitas são as lágrimas de condenação. Se tiver com um caderninho, eu vou anotar. Que ela é própria daqueles que são pecadores, estão estagnados no pecado e choram porque não conseguem sair do pecado, ou talvez não querem nem sair do pecado. Tem as lágrimas de medo, que são aqueles que deixam o pecado mortal por medo da condenação. Entende? Tem as lágrimas de autoconsolação, que são derramadas por aquelas almas que são livres do pecado, servem a Jesus, mas possuem um amor imperfeito. Não servem a Jesus de coração reto. Ficam apenas buscando as consolações de Deus. E eu conheço muita gente assim, sobretudo em retiros. Eu conheço gente que vai para retiro e fala o seguinte: eu estava 1 ano sem ir no retiro, eu estava precisando, eu estou precisando. Tem um probleminha nisso. Não é você estar precisando, você precisa o tempo inteiro, da sua vida inteira você precisa de Deus. Até para respirar você precisa de Deus. Dom Henrique fala que a vida nós recebemos o tempo todo, é como o ar que Deus vai soprando nas nossas narinas. Então a gente precisa o tempo inteiro. Não é um momento que você está triste, está preocupado com o trabalho, está preocupado porque está faltando dinheiro, está com preocupação em relacionamento. Agora estou precisando de Deus, ela vai buscar um retiro. Não é bem assim. Então essas são as lágrimas de autoconsolação. Dessas pessoas que buscam a Deus para ter um consolo, porque está doendo e quer ali que Deus alivie. Como se Deus fosse um psicólogo, como se fosse um médico que disse: tá bom, curou, pronto, vá-se embora. Não é bem assim. Essas são as lágrimas imperfeitas. E tem as lágrimas perfeitas, que vêm daqueles homens que atingem a perfeição do amor pelo próximo e que amam a Deus de forma desinteressada. Amar a Deus de forma desinteressada, o que é isso? É amar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar. Não pelo consolo que Ele pode te dar. É amar a Deus reconhecendo a grandeza, a majestade, a divindade. É amar a Deus reconhecendo que Ele te deu a vida, que Ele te sustenta em todos os momentos. É amar a Deus reconhecendo o amor dEle por nós. Isso é amar a Deus de forma desinteressada. E essas lágrimas perfeitas são lágrimas de prazer, lágrimas espirituais e as lágrimas de fogo, que são as lágrimas que procedem do Espírito Santo, que são aquelas que eu falei que são depois das perfeitas, né? Porque aqui a gente consegue distinguir que, além de perfeitas e imperfeitas, há 2 tipos de lágrimas. Há lágrimas que saem pelos nossos olhos e há lágrimas que não saem, permanecem no nosso coração. Essas lágrimas que a gente não consegue exprimir pelos olhos são as lágrimas do Espírito Santo. E Jesus fala para Santa Catarina que elas são concedidas àquelas pessoas que desejam chorar, mas não conseguem. E aí ele fala: toda lágrima nasce do coração. E ele repete isso muitas e muitas vezes nessa passagem. Muitas e muitas vezes. Eu contei pelo menos umas 8 ou 9 vezes que ele repete: toda lágrima nasce do coração. Porque ele quer dizer o seguinte, que
da mesma forma que a boca fala do que o coração está cheio, dos nossos olhos saem lágrimas daquilo que o nosso coração está cheio. As nossas lágrimas, elas dependem do nosso amor. Se nós amamos pouco, amamos de forma falsa, de forma mentirosa, nós brotaremos, nós choraremos também de forma mentirosa, de forma falsa. Mas se nós amamos verdadeiramente de forma desinteressada, nós iremos também derramar lágrimas de amor. E é isso que ele fica explicando de forma muito profunda. E ele diz uma coisa bela também. Nenhum membro do nosso corpo é tão sensível aos impulsos do coração como os nossos olhos. Eu acho isso muito belo, muito bonito. Se o coração sofre, logo os olhos se revelam. Quando o coração sofre por causa dos pecados, os nossos olhos derramam lágrimas de morte. Quando os nossos olhos se maravilham diante da glória de Deus, quando nosso coração se maravilha diante da glória de Deus, nossos olhos derramam lágrimas de vida. Isso é muito belo, isso é muito poético, inclusive, né? Eu juro para vocês, eu nunca me interessei por ler esse livro. Nunca tinha me interessado por ler esse livro. Eu vim ler esse livro essa semana. Vou começar a li assim, passei de noite lendo esse livro. É tão profundo, tão profundo. E às vezes a gente pensa que é um livro assim de espiritualidade, onde vai ter ali coisa bonitinha para você preencher o seu coração. Mas não, esse livro tem uma riqueza porque ele fala a verdade que a gente não quer enxergar, ou a verdade que a gente não consegue enxergar. E eu me impressionei, estou bem impressionado com a profundidade desse livro, e eu até entendi por que ela é considerada uma doutora da igreja. Porque, no Google até diz que ela não é nem santa, o Google diz que ela é filósofa. Porque o Google tem, não só o Google, né? Tantos lugares a gente vê hoje, tentar se afastar daquilo que é católico, né? Tentar, às vezes, dar um maior valor pela pluralidade religiosa, mas vale para as outras religiões. Para a Igreja Católica é como se estivesse querendo abafar a Igreja Católica. Aí vem uma santa católica e diz que é filósofa. Mas justamente porque o conteúdo ele é muito filosófico, né? É uma teologia em forma de poesia, digamos assim. E Jesus ele vai explicando sobre as lágrimas. Ele vai falando como é que funciona, né, a nossa vida, a nossa conversão. Ele diz assim: ao reconhecer o próprio pecado, o homem chora por medo de castigo. São lágrimas fundamentadas na nossa carne, na nossa imperfeição. Procedem de uma dor íntima causada pelo medo de ser punido, pelo temor da pena, né? Então, o homem assim, sofrendo com esse medo de ser condenado, esse medo que aquilo que fez de errado seja revelado, talvez, o nosso coração sofre e os olhos choram. A partir do momento que o homem vai praticando as virtudes, ele vai perdendo esse medo de ser condenado. E é importante falar que quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, quanto mais a pessoa cresce em amizade com Deus, menos a pessoa tem medo de ser condenada. Porque se aproximar de Deus é também se deparar com a misericórdia de Deus. E quanto mais você se aproxima da misericórdia de Deus, você vai percebendo que Ele te ama, você vai querendo perceber a grandeza desse amor que Ele tem por você, e dessa forma você vai se maravilhando e retribuindo esse amor, de maneira que você percebe que você não será condenado. Você não consegue viver longe de Deus, e você simplesmente quer dar a sua vida inteira para Deus. Nossa condenação, ela parte de uma negação total a Deus. Quando você nega a Deus, quando você rejeita a Deus. O pecado mortal faz isso. O pecado mortal é uma rejeição a Deus, ao seu amor e a vida eterna, a nossa salvação. Então, quando mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente quer se aproximar de Deus, a gente vai perdendo esse meio da condenação. Porque a gente vai, já vivendo aqui nessa terra, a gente vai, o catecismo fala a seguinte palavra: antegozando
a graça de Deus, antegozando a vida eterna, antegozando o paraíso. A gente vai vivendo aqui na Terra um pedacinho, vai aproveitando, já sentindo o gosto do que a gente vai viver no céu. Inclusive, a Sagrada Eucaristia é justamente isso. A Sagrada Eucaristia, segundo o Catecismo, diz que é um penhor do paraíso, o penhor da nossa salvação, o penhor da vida eterna. Aí eu fui pesquisar no dicionário o que é penhor. Penhor é uma garantia por uma dívida, que esse é um penhor que Deus dá a nós. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, Deus é tão bom, Ele morreu por nós, ressuscitou, sofreu tanto e ainda fica nos devendo, né? Porque Ele nos deu a Sagrada Eucaristia como uma garantia de que nós iremos para a vida eterna ao fim desta vida. Então, por meio da Eucaristia, essa garantia, a gente já consegue viver o céu aqui na Terra, por este penhor. Né? Então, com a prática das virtudes, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente vai deixando ser modelado por esse Deus, mais a gente vai perdendo esse medo de ser condenado. Prosseguindo nas práticas das virtudes e do autoconhecimento, a pessoa começa a se desprezar e tomar consciência dos favores divinos. Se desprezar no sentido de que reconhecer que você é um pecador, que você precisa ser moldado, e você vai reconhecendo a graça de Deus na sua vida. Então você vai se unindo a Deus e se conformando com a vontade dele. Então você sente então a alegria e a compaixão. É uma alegria interior causada pela caridade e uma compaixão pelos outros. Você sente tristeza quando as pessoas ofendem a Deus e você sente compaixão pela vida dessas pessoas que ofenderam a Deus. Quando você mais vai se aproximando de Deus, você não vai mais pensando em si mesmo. Você vai pensando mais no outro, sobretudo nos que sofrem, e você vai pensando, se preocupando cada vez mais somente em louvar a Deus. Você vai pensando somente na glória de Deus. O que você pode fazer para glorificar a Deus na sua vida? Essa será a sua preocupação. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você quer que Ele seja louvado e adorado por todos os séculos dos séculos. Então Jesus vai explicando que esse é o caminho que o pecador vai tomando até deixar o pecado. E todo esse caminho ele é acompanhado de lágrimas. Todo esse caminho é acompanhado de choro. Seja ele em momentos de tristeza, seja ele em momentos de alegria. E Jesus fala que esse choro é um dom. Essas lágrimas são um dom. É um dom que Deus nos concede, para que a gente possa lavar, digamos, a nossa alma, para que a gente possa purificar de certos sentimentos. Esse choro também são sinais daquilo que a gente está sentindo. Né? Nosso coração ele transborda emoções e sentimentos e os nossos olhos choram. E veja, que profundidade, né? Por isso eu fiquei muito encantado. Que profundidade. Né? Quer dizer alguma coisa até agora, Laudicea, do que foi falado até aqui? Oi? Quer dizer alguma coisa até o que eu falo, sobre algo que eu falei até agora, que é comentado, uma pincelada? Se você quiser que eu desative os comentários para ver se tem alguma pergunta, Pode ser. Pode ser. né? Porque é interessante, né? Porque às vezes as pessoas têm algo a perguntar e assim, vão ter essa oportunidade. Mas você que Então, gostaria de assim, falar? quando você falou a questão assim, que é um dom, as lágrimas é dom, né? Então, assim, sinaliza tanta coisa, a gente até assim, costuma até falar para alguém que chore, que faz bem, chore mais, não guarde não, um choro, né? Que na verdade a gente está dizendo assim, não guarde essas lágrimas, porque dependendo da situação, a gente sabe que aquelas lágrimas naquele momento, a gente tomando conhecimento, né, da situação, a gente aconselha que derrame suas lágrimas para se esvaziar da angústia, né? Se esvaziar, botar para fora aquilo que está incomodando, enfim, o que está doendo.
Tem um livrinho A do Márcio Viviane, a Mendes. Viviane, a Viviane colocou, estou encantada com a sua reflexão. Eu também estou aqui. Ai, já deu vontade de levantar assim da cadeira. Mas está assim, maravilhosa. Eu também estou encantadíssima, encantadíssima. Tem um Olha, livrinho do Márcio Mendes chamado Dom das Lágrimas, né? Eu ainda não cheguei a ler, mas futuramente, em breve, se eu tiver a oportunidade, eu vou procurá-lo, vou ver onde tem. Eu gostaria também de ver as meditações dele. Eu gosto muito das meditações do Márcio Mendes. do Márcio Mendes. Eu ganhei e ainda não li, mas agora eu vou ler. Eu acho que chegou a hora. Pronto, pronto. Chegou a hora. É, Pois tem bem. aí, porque às vezes, eu acho que é a Betsy, né, que está perguntando, porque às vezes nós, não sei, é porque às vezes na digitação, às vezes vemos aquele sentimento, vem aquele sentimento de choro e não sabemos o porquê. Ela colocou que às vezes vem aquele sentimento de choro e não sabemos o porquê, a causa. Eu acho que aí se encaixa onde você falou, não é, Cristian? É as lágrimas, as lágrimas do espírito. Às vezes a gente chora sem saber. Há momentos que a gente está muito pressionado, sobretudo pressões externas, né? Tem um psicólogo, tem uma parte da psicologia que fala da síndrome de burnout, que é uma certa explosão causada por pressões externas. Às vezes no trabalho, às vezes em questão de estudo, às vezes em casa, com pessoas, né? E você ali se sente tão pressionado, você às vezes sente que você perdeu o controle da própria vida e você chora e você não sabe por quê, né? Pode ser isso? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Eu conheço muitas pessoas que do nada, assim, perderam o controle ali, não sabe, começou a chorar, não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais estudar, passou um momento ali, teve que acalmar, ter alguém para conversar. Pode ser isso, uma questão de síndrome de burnout, é uma explosão interna de várias emoções, pressões e etc. Há uma outra questão para choro sem explicação, e eu vejo muito isso em retiros, sobretudo os retiros carismáticos, né? A questão da cura interior. Cura interior. Vou dar um exemplo. É muito comum nos retiros carismáticos, se chegar um momento que vai ali tratar da família, por exemplo, é muito comum que as pessoas chorem muito, porque é muito, infelizmente, é muito comum, né, devido a tantas famílias desestruturadas, a histórias de vidas que não são fáceis. Quando as pessoas chegam em um momento de retiro, às vezes falam uma palavra, você precisa perdoar a sua mãe, você precisa perdoar o seu pai, e as pessoas começam a chorar e não têm controle daquele choro, começa a sair lágrimas, e isso é algo que está ligado à cura interior, é algo que está ligado a algo que está preso dentro de você, que nem você, às vezes você adormeceu, ou você escondeu, ou você se esconde daquilo, entende? E quando aquilo é colocado para você, você chora sem perceber. Está muito ligado também à cura interior. E no livro do Márcio Mendes, acredito que ele vai tocar muito nessa questão da cura interior. Mas também tem a questão da síndrome de burnout, que eu já vi muito, sobretudo em local de trabalho, onde tem, por exemplo, vou criar uma situação. É uma pessoa que ela está se sentindo pressionada pelo patrão, pelo chefe, ela está achando que aquele chefe ali está querendo já demiti-la. Então ela tenta se esforçar ao máximo para trabalhar direitinho, para cumprir, dar os resultados que ele espera, mas como está muito movimentado, tem uma grande demanda, ela vê que ela não está conseguindo atingir aquilo que ele espera, ela está sendo um pouco mais devagar. E ela vai se desesperando. Por quê? O medo de ser demitida. O que meu chefe está pensando de mim? Eu tenho algo que eu não estou conseguindo atender a demanda. Então, aquele mutirão de coisas ali que está passando pela cabeça dela, chega um momento que ela pode travar e chorar. Entende? Isso é uma síndrome de burnout.
tem muito essa questão, mas essa questão da cura interior também é muito profunda. Pode ter outras causas também para choro sem explicação, que eu desconheço, mas ou talvez eu conheça e não lembrei, mas no momento essas duas assim, elas são muito grandes, muito comuns, né? Talvez seja essa questão. E falar aqui, quando ouvimos alguma coisa que toca o nosso coração, as lágrimas escorrem sem limites. Cadê? Escorrem sem limites, porque essas lágrimas vêm do coração da alma. Exatamente. Né? Quando alguma pessoa fala algo, sobretudo alguma verdade sobre nós, que às vezes a gente até desconhecia, né? E aí a gente, por enxergar, a gente está enxergando, é verdade, a gente chora de emoção. Como já teve uma vez, eu vou contar um breve testemunho sobre a minha vida vocacional, em que eu estava em um retiro e cantou uma música chamada do Juninho Cassimiro chamada Teus Planos. Me arrependo do meu que fala mais ou menos assim, me arrependo do meu querer, quero conhecer os teus planos, algo voltado para quero fazer a tua vontade e não a minha. O centro da música é esse. E a música é muito bela, muito emocionante. E eu estava ouvindo aquela música e eu estava ali justamente pensando, eu era jovem, eu tinha uns 15 anos de idade, ainda sou, né? Mas era adolescente, eu estava decidindo ainda, pensando, e aí, o que eu vou fazer? Eu vou para o seminário, eu vou estudar, vou trabalhar com alguma coisa, eu vou me dedicar ao matrimônio, o que eu vou fazer da minha vida? Dentro de mim, eu tinha planos assim de me formar, de trabalhar, de ganhar um dinheiro, de viajar, eu tinha esse tipo de plano. Mas dentro do meu coração, Deus me chamava para outra coisa. Deus me chamava ao sacerdócio. E eu ficava naquele dilema. E aí estava cantando essa música aqui me segurando, sabe? E aí chegou um irmão, ele na época era chamado Irmão Mateus, era da Casa de Santinhos, ele já saiu há um bom tempo. E o irmão Mateus ele falou o seguinte para mim, do nada. Deus me pediu para te contar alguma coisa. Eu cheguei aqui só porque eu senti no meu coração Deus me pedindo para te falar isso. Ele pediu para eu te dizer que você nunca será feliz se você não fizer a vontade dele. Você pode buscar vários caminhos, mas somente a vontade de Deus é que vai te fazer feliz. E aí eu derramei, né? Eu tava segurando ali, eu me acabei assim de chorar. Foi um momento emocionante que ali naquele momento eu senti uma confirmação do chamado que eu estava sentindo no meu coração. Né? E derramei lágrimas, muitas lágrimas naquele momento. Tanto como também em vários outros momentos eu derramei muitas lágrimas. Mas esse foi um momento que eu não esqueço. Né? E foi uma pessoa que veio até mim e mostrou uma verdade que eu não estava querendo enxergar. E aí tocou meu coração e os olhos brotaram. Né? É muito. E pra você, é tão bom chorar, eu gosto de chorar. Não sei vocês, mas eu gosto. Sobretudo quando é choro bom, né? Choro de emoção, choro de alegria, choro de cura. Sobretudo quando é choro bom. E aí, só para fazer um resumo do que eu já falei até agora, né, para iniciar detalhadamente sobre cada tipo de lágrima, Deus mostra para Catarina que são 5 tipos de lágrimas, fora as lágrimas de fogo, né, que ele vai tratar, dedicar um capítulo somente para essas lágrimas de fogo. As primeiras lágrimas são das pessoas, né, são próprias das pessoas que vivem em pecado mortal. Como o coração está corrompido, é um pranto pecaminoso e mau. As segundas lágrimas pertencem àqueles que começam a ter uma consciência dos próprios males e temem os castigos decorrentes, consequentes desses males. Então, é como se fosse um início de conversão. Você ainda está no pecado, mas você tem medo de ser condenado. Não é uma conversão reta, mas é um início. As terceiras estão nas pessoas que atingem o amor e a esperança. Ela trata-se de um pranto sensível e espiritual. São aquelas lágrimas da consolação, né? Quem busca ali a consolação, você quer ali um toque no sensível, quer ser consolado.
mas você está ali chegando ao amor de Deus, você está ali já, é um processo de conversão. As quartas lágrimas acontecem com a prática das virtudes. A pessoa se une conforme a vontade de Deus. A pessoa quer o que Deus quer, ama profundamente o próximo. Então a pessoa chora de amor. As quintas lágrimas são próprias da perfeição, daqueles que progridem muito na vida santa e então contemplam as maravilhas de Deus. Então, contemplar a maravilha de Deus e chorar de emoção por tudo aquilo que você está contemplando. Isso é próprio das pessoas que estão atingindo a perfeição. Então, são esses 5 tipos de lágrimas e chegamos às lágrimas de fogo, que são lágrimas que não transbordam pelos olhos, mas estão somente no coração, né? E aí Jesus vai falando para ela, vai explicando, ele diz assim: falamos sobre as lágrimas perfeitas e as imperfeitas. Todas elas brotam do coração. A diferença encontra-se na qualidade do amor. Se é bom ou mal, se é perfeito ou imperfeito. Então, as lágrimas, pelo que você ama, é a qualidade das lágrimas que você vai derramar. Então, ele fala: agora iremos tratar daqueles casos em que os homens ficam desejosos, querendo chorar, querendo lágrimas, mas não conseguem chorar. Existe alguma lágrima que não saia dos olhos? Sim. E ele diz: o pranto de fogo procede do desejo santo e faz consumar-se de amor por Deus. Há pessoas que gostariam de chorar na renúncia de si, no desejo de salvar os outros, mas não conseguem. A essas pessoas, elas já possuem as lágrimas de fogo, porque quem chora é o Espírito Santo. Mesmo que não possua lágrimas exteriores, elas possuem as aspirações, os desejos, da vontade que quer chorar. Então o Espírito Santo chora em cada servo que possui esse desejo santo. Cada servo que faz orações contínuas, cada servo que se derrama em humildade na presença de Deus. O Espírito Santo chora internamente junto com essas pessoas. É como diz São Paulo, né? Não sabemos orar como convém, então o Espírito Santo ora em nós. Da mesma forma, nós queremos chorar, mas não conseguimos, mas o Espírito Santo ele chora em nós. É como algo profundo da nossa alma. E ele diz que o fruto da lágrima de fogo pode ser até mesmo maior do que as lágrimas exteriores. Depende da intensidade do amor, da intensidade com que se ama. E diz que ninguém deve se perturbar diante de Deus se não consegue chorar. Se a pessoa quiser chorar e não está conseguindo, não precisa se perturbar com isso. Ao desejar as lágrimas, ao querer chorar, ocorre um conformar-se à vontade de Deus. Mas às vezes Deus permite que essas pessoas não chorem, para que elas permaneçam numa atitude de humildade e de oração contínua, com desejo de chegar até Ele. Porque há pessoas que às vezes querem chorar, choram, se sentem aliviados e pronto. Aí, entende? Deus permite que as pessoas, às vezes, em momentos, não chorem, para que as pessoas continuem ali na oração de humildade, na oração contínua. Alguns que se conseguissem, o que almejam, se conseguissem chorar, não tirariam proveito disto. Se sentiriam satisfeitos e cairiam no egoísmo. Portanto, é para o nosso crescimento que Deus nos dá somente lágrimas do Espírito. E essas lágrimas do Espírito, essas lágrimas de fogo, eu acredito que ela acontece justamente quando você vê a situação de uma pessoa que está vivendo em uma situação sobre-humana, pessoas em situação de rua, ou então pessoas que estão caídas no pecado, pessoas que não conseguem se livrar de vícios, e você sofre por dentro, e você pede a Deus por aquela pessoa. Internamente você já está chorando, porque é o Espírito Santo que está derramando aquelas lágrimas por você. E falando dessas lágrimas de fogo, Jesus ainda diz para Catarina que as lágrimas elas são infinitas. Depois que a gente morre, a gente não leva as lágrimas físicas, exteriores, mas nós levamos os merecimentos dos nossos prantos aqui na Terra. Quantas e quantas vezes a gente chorou por tantos e tantos motivos? Então,
méritos nós ganhamos por essas lágrimas. E nós levamos até conosco esses méritos. Ao chegar no céu, o homem experimenta o fogo da divina caridade e não para de oferecer a Deus suas aspirações, seus desejos, suas vontades, sejam elas felizes ou sejam elas lacrimosas. Então não serão mais lágrimas dos olhos no céu, serão lágrimas do fogo no espírito. Quando a gente morrer, nós permaneceremos chorando, mas com o Espírito Santo. E ele vai tratar dos frutos das 5 lágrimas. Desde as lágrimas pecaminosas até as lágrimas perfeitas. Então, o que acontece quando a gente chora? O que a gente ganha? Quais são os frutos dessas lágrimas? Ele começa falando, mesmo ainda continuando esse caminho, né, falando das contas de condenação até as perfeitas. Os efeitos das lágrimas de condenação. Ele diz que, mais uma vez ele fala, as lágrimas nascem do coração. O coração chora de acordo com o seu amor. O pecador, por amar as coisas desse mundo, por ser apegado às coisas desse mundo, por ser invejoso, por ser orgulhoso, ele chora quando perde algo. É como uma árvore cujos frutos fossem venenosos, as flores pobres, as folhas manchadas e os ramos voltados para o chão. Tudo voltado para esta terra. Assim são as lágrimas dos pecadores, das lágrimas daqueles que estão afundados no pecado, que não conseguem se desapegar desse mundo. E ele fala as más ações. Os frutos dessa árvore são más ações carregadas de veneno por muitos diferentes pecados. Quando um pecador faz boas ações, ele não merece o céu, porque a raiz de sua ação não foi o amor. Porém, ele terá uma recompensa pela justiça divina. E é importante explicar, quando ele fala, quando um pecador faz boas ações, ele não merece o céu, é importante explicar bem por que Jesus diz isso para Santa Catarina. Eu vou dizer da seguinte maneira. A Igreja Católica ela é considerada a maior instituição de caridade do mundo. Porém, há muitas outras instituições de caridade. Não é verdade? Muitas, que não são católicas e podem nem mesmo ser religiosas. Para uma pessoa fazer caridade, uma pessoa não precisa de religião. Não é verdade? Quando uma pessoa faz uma caridade sem fazer essa caridade por amor a Deus, essa pessoa não ganha um mérito no céu por isso. Por quê? O que é a caridade? O que é a esmola, segundo até o mesmo catecismo? É você dar algo para alguém, você ajudar alguém, fazer algo por alguém, por amor a Deus. Então, se você não fizer isso por amor a Deus, então você não ganha méritos com Deus. Porém, por fazer aquela atitude boa, você terá uma recompensa porque Deus é justo. Pela divina justiça, Deus vê aquela boa ação que você fez e Ele não te deixará sem mérito. Né? Então, nós, católicos, fazemos caridade por amor a Deus e nós, católicos, não somos uma instituição filantrópica, uma instituição de caridade. Nós somos uma religião, nós somos uma igreja que tem um culto a Deus, que adoramos a Deus, damos a vida por Deus, e esse amor a Deus que nós temos nos faz amar o próximo como Deus nos ama, como nós amamos a nós mesmos. Então a gente vai agir pelo próximo por amor a Deus, entende a diferença? Por isso que ele fala isso, as más ações. Mesmo que uma pessoa faça uma boa ação, se não tiver amor a Deus, e isso é fruto do pecado, então essa pessoa não merece o céu, mas mesmo assim terá sua recompensa na justiça divina. E ele também fala dos sentimentos maus. Dizia que as folhas desta árvore de morte são podres. Quando ele disse essas folhas podres, se referia aos maus sentimentos do coração. Esses sentimentos internos ofendem a Deus e levam a pessoa ao ódio e ao desprezo dos outros. Os servos de Deus sempre julgam de forma reta porque eles se fundamentam na bondade de Deus.
Entretanto, os pecadores, eles, por terem o coração alicerçados na maldade, nos apegos, os seus juízos, os seus pensamentos, eles serão pensamentos pecadores. Pensamentos de ódio, de homicídio, desprezo, distanciamento daqueles que amam as virtudes. É, mais uma vez, aquilo que eu disse. Nossa boca fala do que o coração está cheio, da mesma forma que nossos sentimentos expressam aquilo que o coração está cheio. Se nosso coração está cheio de pecado, nós teremos sentimentos de pecado. Ele fala também das más palavras, daquilo que sai da nossa boca. Como o coração está sujo, cheio de duplicidade, cheio de engano, cheio de maldade, depois de ter sentimentos maus, também aparecem palavras más. A fofoca, a maledicência e tantos outros pecados que cometemos pela língua. Então, a preocupação desses pecadores é em falar mal, é blasfemar, é murmurar, reclamar o tempo todo. Eles consideram a realidade, a coisa mais verdadeira do mundo, aquilo que é fruto dos seus próprios julgamentos, aquilo que é fruto da sua própria cabeça, daquilo dos seus sentimentos. A boca, de fato, ela fala daquilo que o coração está cheio. Então, uma pessoa que é enraizada no pecado vai falar somente coisas que destroem os outros. E, Laudicea, eu acredito que você já conviveu com muitas pessoas assim. Eu também tive experiência com pessoas assim, que você está no mesmo ambiente, mas você não consegue ficar perto daquela pessoa, porque aquela pessoa é fofocando o tempo todo, é criticando o outro, é falando mal disso, é reclamando disso, é debochando. São pessoas que estão enraizadas no pecado e só sabem falar mal porque o coração está cheio de maldade. Entende? Isso é muito, mas muito ruim. Sobretudo conviver com pessoas assim. E, sobretudo, é importante e necessário que a gente olhe para si e pense: o que eu estou falando? Eu estou falando bem sobre o outro ou estou destruindo a vida do outro? Quando o outro vira as costas, o que eu estou falando sobre ele? Eu estou elogiando ou quando ele vira as costas eu estou debochando com o meu vizinho aqui do lado? É importante que a gente reflita, não só falar do outro, porque criticar o outro, a gente perde a capacidade de olhar para si. É importante que a gente tenha essa capacidade de olhar para si e falar: onde é que eu preciso me converter? De que é que o meu coração está cheio? E Jesus vai falar também dos vícios capitais. O homem pecador, por ser enraizado no orgulho e no egoísmo, ele sempre vai tender, sempre vai se inclinar a cometer ações pecaminosas. Sempre. Isso porque ele é inclinado para esse mundo como essa árvore frágil. Por essa árvore que as raízes são fracas e por isso os seus galhos também são fracos e vai sempre caindo, sempre se inclinando para o mundo. Sempre está tendendo a ir em direção à terra. Né? Ora, o homem, isso é muito importante falar, o homem é uma criatura, assim como todas as coisas criadas. Porém, o homem é superior a todas as criaturas. Então, se o homem é superior a todas as criaturas, o homem nunca vai conseguir se saciar das criaturas. O homem só consegue se saciar daquilo que é maior do que ele, daquilo que é superior a ele. E eu quero te dizer que o que é superior ao homem é algo que o homem pode levar até a boca. É o pão da Eucaristia. O homem só consegue se saciar com Deus, que é o seu Criador, que é perfeito e santo. Jesus vai falar também sobre os vendavais da vida. Ao sofrimento segue o pranto. Quando a gente sofre, a gente chora. Vem aqueles vendavais que açoitam, que nos machucam, sobretudo aqueles que amam as coisas sensíveis, a sensualidade e etc. Esses vendavais, Jesus ele diz para Catarina, são 4. Os vendavais da prosperidade, os vendavais das adversidades, os vendavais do temor servil. Temor servil é o medo de perder aquilo que serve a você. Okay? O medo de perder os seus bens materiais, digamos assim. E o remorso. Ele fala prosperidade.
A prosperidade, ela alimenta o orgulho e a presunção. O que é a presunção? É como se fosse um julgamento ou uma suposição de que tudo aquilo que você crê está certo até que prove o contrário. Uma pessoa apegada, digamos assim, né, a seus próprios julgamentos. Você é um arrogante, aquela pessoa que sempre está certa. Então, o orgulho e a presunção. A prosperidade, ela é causa de vaidade pessoal. Ela é causa de impureza. Ela é causa de desejo de fama e muitos outros defeitos. E na prosperidade pode vir o choro quando o coração, que é insaciável, ele não realiza os seus desejos. É um dos vendavais. O outro vendaval é a respeito das adversidades. O pecador sofre e chora quando acontece aquilo que ele não quer, quando ele perde o que tem, ou quando tudo foge do seu controle. Ele se desespera porque ele fundou a sua casa sobre a areia e percebe que ele está afundando. Então, as adversidades da vida. O temor servil, né? Quando o homem tem medo de perder aquilo que ele ama, aquilo que serve a ele, aquilo que lhe causa temor se ele perder. Um exemplo, uma pessoa que é muito dependente da mãe, que não consegue aceitar que uma hora a mãe vai partir e tem esse temor. Mas por quê? Por essa carência e essa dependência da mãe, entende? Um outro exemplo, o medo de morrer, o medo de perder os filhos ou qualquer outra pessoa, o medo de ser humilhado, o medo de decair em uma posição social, o medo de perder a boa fama, o medo de perder a riqueza. O pecador chora porque ele é privado daquilo que constrói seu prazer e a sua segurança. Quando o coração é bom, que Jesus fala, o choro é santo. Mas nesse caso é uma lágrima de condenação, porque o coração está morto, o coração está aprisionado naquilo que é terreno. Tem também o vendaval, a ventania do remorso. E ele fala assim: Deus, em sua bondade, faz de tudo para resgatar o pecador. Mas tem aqueles que não tomam consciência do seu pecado. Tem pessoas que não se emendam. Deus faz o possível, mas as pessoas continuam apegadas ao vício. Então Deus dá um remorso da consciência. Deus permite que aquela pessoa ali comece a se arrepender do pecado, a olhar para os seus pecados e se sentir mal por aquilo. Deus, quando faz isso, Ele quer que a gente confesse os nossos pecados no sacramento da penitência. Mas nós recusamos isso e caímos no pecado da obstinação. O pecado da obstinação é um apego forte, como se fosse eu nasci assim, né? É Gabriela, né? Eu cresci assim, nasci assim, você assim, já viu, né? É aquele apego forte às suas próprias ideias, um apego forte àquilo que você acredita que é certo e justo. Então, com esse apego, nós somos reprovados por Deus. A gente se distrai com os prazeres ilícitos e ofendemos a Deus e o próximo. Então, a gente cai em uma tristeza profunda, derramamos lágrimas de angústia, né? E dessa forma, passamos desse choro da terra para o choro do inferno. Isso é duro falar, mas é Jesus Cristo falando para Santa Catarina. Responde lá no diálogo, está desse jeitinho. Quando a gente não se larga do pecado de forma alguma, esse choro de angústia e desespero por não conseguir sair dos próprios vícios, a gente vai chegar um momento que esse choro dos olhos se tornará um choro de condenação, um choro do inferno. Então ele finaliza essa parte do pecado e vai começando a falar dos efeitos, dos frutos das lágrimas de um pecador que já está ali saindo do pecado. É muito profundo, né, Laodiceia? Tudo isso, e a gente vê que é Jesus falando para uma santa, é uma experiência mística. Jesus falando para ela, explicando a ela sobre o que acontece dentro da nossa alma, como é que a nossa alma funciona, né? E ele vai falar os efeitos das lágrimas de temor.
São as lágrimas de consolação de quem, por medo do castigo, deixou o pecado. Então, essas lágrimas de consolações espirituais, se a pessoa se descuidar, a pessoa pode voltar ao pecado, porque a pessoa ainda não está enraizada em Deus. Você quis deixar o pecado para não ser condenado por Deus, mas você ainda não ama a Deus. Então são lágrimas de temor que as pessoas devem ter o cuidado ali para não retornar ao pecado. Tem as lágrimas de autocompaixão. Quando a pessoa já começa a se libertar desse medo dos castigos pelos nossos pecados, a alma ela colhe as segundas lágrimas da vida. Lembra? Lágrimas de morte e lágrimas de vida. Justiça, lágrimas perfeitas e imperfeitas, né? Com essas lágrimas, a pessoa busca o amor e a prática das virtudes. E a vivência desse amor infunde numerosas e variadas consolações. Se a pessoa perseverar, a pessoa passará do medo ao amor. Com essa autocompaixão. Você reconhecer o que está acontecendo em você, você reconhecer que você está buscando a Deus, mas não é simplesmente por medo. Você está buscando a Deus ali porque você está percebendo que Deus pode te curar, Deus pode te dar uma felicidade. Então, é as lágrimas de autocompaixão. Mas ainda não é uma lágrima totalmente perfeita. A lágrima totalmente perfeita começa agora, com as lágrimas de amor. Ao chegar à terceira lágrima da vida, a terceira lágrima das lágrimas perfeitas, o homem se põe à mesa da cruz. Eu acho bonita essa linguagem que ele vai utilizando. O homem se coloca ali à mesa da cruz. E nessa mesa, o homem experimenta, saboreia o Verbo encarnado. Saboreia Jesus Cristo. Saboreia a Eucaristia. Saboreia o vinho doce. Eu acho muito bonito esse símbolo do pão e do vinho com o qual Jesus Cristo escolheu para se fazer carne e sangue. O pão, porque simboliza o sustento, a vida, o viver, né? É aquilo que está em todas as mesas, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos fortalece. Aqui no Brasil, a experiência de pão que a gente tem é um pãozinho que a gente passa a manteiga e come, mas a experiência de pão, sobretudo da Europa, de Portugal para o Oriente, é o pão refeição, entende? Se eu for no supermercado procurar um pão português ou um pão italiano, você vai ver que ele é um pão que ele é muito, mas muito denso, em que uma pessoa mesmo não consegue comer um pão todo daquele. Então, a experiência de pão que eles tinham e têm em outras partes do mundo é um pão refeição. Para a gente aqui é um pão pequeno, menor, né? A gente come com outras coisas para saborear, etc. Mas a experiência deles não, a experiência de um pão que é uma refeição de fato, né? E o vinho representa a alegria, representa a festa, representa a felicidade, né? Quando Jesus transforma a água em vinho, né, depois o rapaz lá do casamento vai dizer que deixou o vinho bom para depois. Jesus deu a alegria da festa. O homem pode fazer as festas, o homem pode organizar o que for, mas só Deus dá a alegria, né? E essas lágrimas de amor, esse saborear na mesa da Santa Cruz, é ter essa experiência que Deus nos sustenta, Deus nos dá a vida, Deus é nosso alimento, aquilo que nos dá força e o vigor, e ao mesmo tempo é este mesmo Deus que nos dá a alegria plena, a felicidade eterna. Então, nesta mesa, o homem ele começa a se alimentar do desejo da glória de Deus e da salvação dos homens. Também nessa mesa ele experimenta o querer renunciar a si mesmo e renunciar ao pecado. Os frutos que o homem recolhe destas lágrimas são grande força em dominar os pecados, dominar os apetites da sensualidade, experimenta uma verdadeira humildade, experimenta muita paciência. E é preciso paciência, porque quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais o homem quer ver a Deus. E há santos que é engraçado que eles citam nos seus livros que ele já não aguenta mais, ele quer morrer logo para ir ver logo Deus, entende? Então a paciência que Deus quer nos dar é essa paciência de ter que suportar esse mundo.
É a paciência de ver, ainda não é a hora de contemplar Deus, ainda tenho que esperar quantos anos, meu Senhor? Me chame logo, me leve para perto de Ti. Essa é a paciência que Deus quer nos dar. Não a paciência de aturar uma pessoa chata e insuportável. Né? Porque às vezes quando a gente pensa em paciência, a gente pensa logo nisso. Não é essa paciência. É a paciência de ter que suportar esse mundo sem poder contemplar Deus face a face. E essa paciência a gente alimenta quando a gente faz adoração diante de Jesus sacramentado, ao ver Deus belo naquele ostensório. Olhar para Deus e falar, Deus, eu estou te vendo aqui como um pão, belo nesta igreja linda, belo neste ostensório, mas eu quero ainda te ver face a face, contemplar a tua beleza profunda, invadindo todo o meu ser. É essa paciência que Deus quer nos dar. Então, nestas lágrimas de amor, o homem toma consciência que a angústia que ele sentia por causa do apego no mundo e pelo egoísmo, ele tem consciência que aquela angústia o deixou. Então essas lágrimas confortam a pessoa. É um sentimento que brota desse amor que imagina, vou dar um exemplo. Você mulher, né? Com certeza eu acho que a maioria das pessoas que estão acompanhando também são mulheres. Uma mulher que tem um relacionamento com um homem que começou bem, mas depois foi sendo um relacionamento problemático. E aquele homem, quando termina esse relacionamento, deixa uma dor no coração dessa mulher. Passa-se alguns anos, aquela mulher ainda tem aquela dor, talvez um sentimento de ter sido traída. Vamos criar uma situação, um exemplo. Posteriormente, essa mulher conhece um outro homem. Conversa, vai se conhecendo, vai percebendo que aquele homem tem qualidades boas. Quando essa mulher percebe que está apaixonada, constitui um relacionamento com aquele homem, e ela vai percebendo que ela o ama e que ele a ama, ela não vai mais lembrar daquela dor que ela sentiu antes. Porque aquele amor, aquele sentimento, aquela vivência com aquela outra pessoa, preencheu o coração dela de um amor que fez com que tudo que era passado ficou no passado. Quando o homem experimenta esse amor de Deus, aquela angústia pelo pecado, ela fica no passado. O homem lembra de tudo que ele fez, de tudo que ele passou, de toda essa angústia, de todos os seus vícios, porém ele lembra de maneira que ele quer testemunhar para os outros que a felicidade verdadeira não está no pecado, a felicidade verdadeira só está em Deus. E aí, essas lágrimas de amor são lágrimas que nos confortam. São lágrimas que nos alegram. E por fim, as últimas lágrimas são as lágrimas de união. Que Jesus vai dizer que elas existem da mesma maneira, do mesmo tempo, coexistem com as lágrimas de amor. Diz que aumenta tanto a caridade, o amor, que o homem não só suporta as dificuldades com paciência, mas que deseja, com alegria, configurar-se a Cristo crucificado. O que é se configurar a Cristo crucificado? É se configurar a Cristo morto pela salvação da humanidade. Cristo aceitou a cruz. Cristo quis a cruz. A coroa que Cristo usou foi uma coroa de espinhos que derramou sangue sobre a sua face. Se configurar a Cristo crucificado é você aceitar sofrer pelo outro. Quando uma pessoa se une a Cristo, a pessoa vai apenas desejar, com alegria, sofrer da mesma forma que Cristo sofreu. Porque Cristo é aquele que nos mostra que o amor verdadeiro é o amor onde você morre pelo outro. É o amor onde você sofre pelo outro. Então, uma pessoa que experimenta essa união com Cristo vai também se unir a esse desejo de Cristo de sofrer pelo outro, de dar a vida pelo outro. Este é o amor verdadeiro. Ninguém ama seu irmão se não quiser dar a vida por ele. O amor verdadeiro é dar a vida. O fruto dessa lágrima de união é a tranquilidade ou a quietude do espírito.
Você habita em uma comunhão contínua com Deus. É como uma criança sendo amamentada pelo seio materno. É a nossa alma se nutrindo de Cristo. Você vê, uma criança, quando ela está no seio materno, sendo amamentada pela sua mãe, ela não tem nenhuma preocupação. Ela se sente segura, ela está sendo alimentada. Aquela criança, ela tem tudo o que ela precisa. Carinho, amor, a nutrição. Essa lágrima de união é justamente esse sentimento de segurança, de paz, de tranquilidade. Você apenas quer ser nutrido por Cristo. Você apenas quer estar com a Eucaristia, você quer comungar todos os dias, você quer adorar o Santíssimo Sacramento todos os dias, porque é no Santíssimo Sacramento que nós somos amamentados por Deus. É onde Ele vem até a nossa boca trazer o alimento que nos dá a vida, que nos sustenta. E São Paulo, para finalizar, né? São Paulo ele diz que os olhos não podem ver, nem os ouvidos podem ouvir, nem a mente pode pensar quão grande prazer e quão grande a perfeição está preparado para nós no final, para aquele que serve a Deus em verdade e Espírito. Para aquele que quer se unir a Deus, para aquele que une o seu pranto, as suas lágrimas, as suas emoções, que vive inteiramente para Deus. Os olhos não podem ver, os ouvidos não podem ouvir, ninguém consegue imaginar o prazer e a perfeição que está preparado para nós. Sobre as lágrimas, umas conduzem os perfeitos para os céus, já outras levam os maus à perdição. Queiramos, portanto, meus irmãos, nos unir a Deus, e assim como Ele, assim como a Virgem Maria, Virgem das Dores, derramou lágrimas, mas lágrimas de amor, se uniu a Cristo em sofrimento. Ela, a Virgem Maria, diante da cruz, onde teve a espada transpassando o seu coração, ela chorou e chorou muito, mas chorou por amor, se unindo ao sofrimento de Cristo pela humanidade. Então, quando a gente fala de dom das lágrimas, a gente deve sempre olhar para a Virgem Maria, para a Virgem das Dores, e ver o pranto da mãe. Não é um pranto de desespero, não é um pranto de tristeza vendo o seu filho sendo morto, não. Foi um pranto de amor. Foi um pranto de amor porque ela sabia a missão que o seu filho estava vivendo. Ela sabia o que estava acontecendo, ela sabia que através daquela morte, Cristo daria a vida. E ela se uniu a ele, por isso que uma espada transpassou seu coração. E é no coração que brotam as lágrimas. O coração dela sofreu, o coração dela viu tudo aquilo, e os olhos derramaram muitas e muitas lágrimas. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.